Então, só para deixar registrado, é a obra No Mundo Maior, do Chico Xavier e Emmanuel. Nós estamos no capítulo 2, na preleção de Eusébio. Nós estamos lá no 15º parágrafo do capítulo 2, e esse 15º parágrafo, ele fala sobre a loucura. Então, Eusébio se manifesta assim: foi assim que atingimos a época moderna. Bom, aqui ele estava escrevendo, Chico estava psicografando esse livro na década de 40, né? E o que estava acontecendo era, como que fala, ao mesmo tempo, o André estava vivendo a situação e estava narrando ao Chico, concomitantemente, né? Então, a época moderna que ele se refere, a década de 40, lembrando que nós estávamos no meio de uma Segunda Guerra Mundial, né? Então, foi assim que atingimos a época moderna, em que a loucura se generaliza, né? A harmonia mental do homem está a pique de sossobro. De cérebro evolvido e coração imaturo, requintamo-nos presentemente na arte de esfacelar o progresso espiritual. Quer dizer, nós nos tornamos mestres requintados, né? Na arte de acabar com o progresso espiritual. Como crianças mimadas, né? De coração imaturo, né? Então, nós começamos esse estudo sobre a loucura. Parece que, da mesma forma que a dualidade, nosso irmão Ascan pretende fazer um estudo mais aprofundado, sem querer entrar na questão física, né? Que ele quer deixar isso para que alguém que seja da área, um médico, possa trazer para nós esse conhecimento, que também nem é muito interessante para a gente, se for analisar. Porque o que nos adianta conhecer a loucura do ponto de vista patológico, biológico, se não é isso que vai nos interessar do ponto de vista espiritual, né? Então, a gente, na semana passada, a gente viu, né, o que é a loucura, porque o que o Ascan, conversando comigo hoje à tarde, ele estava dizendo é o seguinte: o que parece muita loucura para uma pessoa num tempo, em outro tempo não é. Então, se você pegar, ele estava me dando um exemplo assim, se você pegar uma pessoa que tem um surto psicótico, como a gente chama hoje, né? Que arranca o cabelo, bate a cabeça na parede, agride outra pessoa. Ele falou assim, se você olhar a pré-história, ou mesmo antes da pré-história, na época dos bárbaros, ele falou assim, as pessoas tinham surtos psicóticos recorrentes e não eram chamadas de loucas. Então, ele falou que isso também é uma coisa que as pessoas trazem dessas existências, que não foram totalmente resolvidas. E aí ele entrou num aspecto que me interessou muito, porque ele fala que quando a gente tem um erro numa determinada reencarnação, você tem que apagar esse erro na reencarnação presente, onde você está consciente. E que quando você totalmente resolve aquele erro, totalmente, porque um erro, ele te acompanha por várias reencarnações, então você tem que ir em todas as reencarnações. Por exemplo, você é invejoso, não é de agora, é da encarnação anterior, da outra anterior àquela, da outra. Então, você tem que passar por todas essas reencarnações para resolver o problema. Mais ou menos isso. Aí, quando você resolver tudo, anulou. Você não precisa mais daquela parte das suas reencarnações onde você expressava inveja. Anula aquilo. Aí eu falei assim, então anula nosso passado? Ele falou, não, amplia a sua consciência. Vai ampliando a sua consciência de maneira que hoje nós somos consciências
multifacetadas em várias existências. E à medida que a gente vai consertando esses erros, nós vamos diminuindo essas múltiplas expressões da nossa consciência, até que a gente se torne o quê? Uma grande consciência, uma consciência uniforme. E aí ele estava falando exatamente sobre isso, que ele falou assim, olha, tem pessoas no dia de hoje que eles trazem experiências de quando ele foi um homem de Neandertal, ou foi um Cro-Magnon, ou foi um Homo sapiens, ou foi um bárbaro nórdico. Então, tantos milênios atrás, mas isso ficou impregnado no perispírito, no espírito daquela pessoa, e em algum momento aquilo será manifestado. Né? Então, ele começou hoje falando comigo o seguinte, o que muitas vezes é loucura numa época, em outra época é considerado perfeitamente normal. Né? E é fácil da gente... E é fácil da gente entender isso. É fácil da gente... porque, às vezes, a gente vê algumas coisas, né, em determinadas épocas e fala assim, meu Deus, mas aquilo... por exemplo, para os índios que foram recém-descobertos na Amazônia, né? A gente fala do milagre. Para eles é milagre a nossa tecnologia. E para nós é normal. Para eles é uma loucura alguém chegar de avião lá. Um avião aterrissar lá. É igual um disco voador aparecer para a gente. É a mesma coisa. Né? Então, na semana passada, a gente trouxe as ilustrações novamente, que elas são rápidas, mas só para a gente ver que, na época de Moisés, você imagina a população toda do Egito, porque era lá que estavam os hebreus. Os hebreus eram um povo sem pátria. Aliás, eles só tiveram pátria depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que os judeus tiveram pátria, né? Que é Israel, que tomou da Palestina, né? Vou entrar nesse porém. Mas você vê que eles eram um povo sem pátria. A população do Egito era enorme, era imensa. Você imagina um doido, um louco, aparecer lá para o irmão dele, para o faraó, e falar assim, ó, o seguinte, de agora em diante eu não acredito mais em Sekhmet, eu não acredito mais em Bastet, eu não acredito mais em Horus e Íris, nada. Eu agora acredito num Deus único. Ele chama Jeová, Yahvé. Aí o irmão dele, que é o faraó, fala assim, tá louco. Você tá doido, você bebeu cerveja demais. Sabe? E imagina, não foi fácil para Moisés convencer os hebreus, gente. Porque Moisés, para convencer o povo hebreu, ele não pode começar pelos mais simples, não. Porque senão ele não ia ser seguido. Ele teve que começar pelos ricos, pelos mais poderosos do povo dele. Ele tinha que convencer aqueles ricos hebreus a largarem suas propriedades, o seu gado, os seus bens, tudo que era deles, e pegar a trouxa e ir para o deserto com ele. Buscar uma terra que jorrava leite e mel. Esse cara era louco, gente. Ele era doido de rasgar dinheiro. E hoje? Os cristãos consideram Moisés como louco? Eu ainda continuo considerando. Porque o dia que eu contar a história de Moisés para vocês, é mais ou menos parecida com a de Napoleão. Precisava de um homem daquela têmpera. Aí é um espírito de luz. Todo mundo é espírito de luz. Vive nas trevas porque quer. Deus não criou sombra, Deus não criou apagão, Deus criou luz. Todo mundo é espírito de luz. Moisés era um espírito de luz. Né? Então, era loucura. Agora, Jesus, isso aqui, acreditar nele, no tempo dele,
falar, né? O cara não tinha casa, ele não tinha profissão, ele não tinha pai, porque ele não tinha pai, não tinha padrasto, tá? Ele não tinha instrução, ele não tinha nada. Quem que ia acreditar num cara desse, gente? Um homem que vem falar umas coisas loucas. Que Deus, que era o Deus de guerra, que Moisés ensinou, ó, batalhando para ensinar que era um Deus vingativo, que se você não fizer do jeito que Deus quer, Deus te castiga, que se você não fizer assim, Deus te... Aí ele fala, não, Deus é legal, Deus é bom, Deus é tranquilo, é Deus de paz. Tem que perdoar, não pode julgar, tem que pagar os impostos sem reclamar. Se alguém te roubar a sua túnica, você dá a capa para o ladrão também, tá tudo certo, tudo bem, tá tudo lindo. Esse cara era doido. Doido mesmo. Mais doido do que Jesus era João. Aquele, então, ainda comia gafanhoto, né? Aquele, então, era louco, porque, além de louco, porque Jesus não enfrentou o poder. Ele batia de frente com o Sinédrio, era diferente. Agora, João não. João enfrentou Herodes. Pôs o dedo no nariz de Herodes. Pôs o dedo na ferida de Herodes. Falou, você é um adúltero, você está com a mulher do seu irmão, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, Deus vai te castigar. Né? É tudo louco, gente. E hoje? Hoje vocês têm um dia dedicado a São João Batista. Tem vários dias dedicados a Jesus. Né? Se dizem seguidores do Cristo. Né? E após a morte de Jesus? Acreditar no que ele ensinou era loucura. Na Idade Média, não acreditar no que a igreja pregava era loucura. E o que a igreja pregava na Idade Média? O medo. O medo. A igreja, ela obtinha respeito pela ameaça, pela crendice, pelo misticismo, e condenava as coitadas das mulheres pela mesma coisa, por elas serem místicas. Né? Então, vem Kardec, vê umas mesas andando de um lado para o outro, aí escreve uma obra falando que aquilo era fruto de espírito, de alma, de fantasma. Esse homem é louco. E ele foi louco até poucos anos atrás. Porque hoje as pessoas não ficam falando que ele é louco, mesmo que não são espiritualistas, elas hoje já respeitam. Porque é aquele velho ditado, né? Eu não creio em bruxa, pero que las hay, las hay. Então, as pessoas ficam com o pé atrás. Não sou espiritualista, mas também não vou falar mal. Né? Mas era loucura. E aí nós terminamos, na semana passada, falando que hoje, na era contemporânea, acreditar em extraterrestre é loucura. Né? Então, tudo que é loucura num tempo, vocês imaginem comigo o seguinte, daqui 20 anos, vocês acham que acreditar em extraterrestre será loucura? Não será. Porque é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essas visitas dos EBs, elas são cíclicas. Elas sempre antecedem as grandes movimentações evolutivas do orbe. Quando um orbe está nessa movimentação evolutiva, a humanidade automaticamente está também no seu processo evolutivo. E como operários crísticos, então eles vêm antes preparar o terreno. Quando vocês vão mudar de casa,
quando vocês vão mudar de casa. Vocês não vão na nova casa, conhecer a nova casa? Olhar as condições das paredes, olhar a situação do encanamento, da eletricidade, ver o tamanho dos cômodos para ver se os móveis cabem. E aí, o que você faz? Aí você volta na sua casa antiga, prepara as coisas para fazer a mudança, não é? E quem é que te ajuda a preparar as coisas? Ah, vem as pessoas da mudança? Do caminhão de mudança? É isso? Aquela equipe do caminhão de mudança que vem para encaixotar tudo, para empacotar tudo. Aí é aquilo que você fala, não, isso aí não precisa que eu vou jogar fora, isso é lixo, eu vou descartar. Não é assim que acontece? Então, nós somos os homens do caminhão de mudança. Então, a gente vem antes. Então, se você olhar a história, a pré-história de vocês está cheio de registro de EBs, de visitas de extraterrestres, sempre nas mudanças. Então, isso ocorre a cada 23 mil anos. Claro que é isso com um grande evento, porque essas intercorrências ocorrem sempre. Mas quando vão chegando o dia da mudança, então vai intensificando, vai intensificando. Então, pensem comigo, hoje, a maioria da população acha que quem acredita ou conversa ou tem contato com extraterrestre é louco. Mas vocês acham que daqui 20 anos, por exemplo, eles vão pensar da mesma coisa? É o que aconteceu com Kardec. Então, o que é normal, o que é loucura? Primeira coisa, a linha entre normalidade e loucura é uma linha tênue. Uma linha tênue. Às vezes você convive com uma pessoa. Aqui a gente está falando a palavra loucura, mas hoje nem usa mais essa palavra, a não ser para um adjetivo para uma pessoa que tem alguma atitude assim, excêntrica, né? Então, você quer dar esse adjetivo pejorativo para essa pessoa. Mas hoje não se usa. Nós estamos usando porque é dessa forma que Kardec trata. Eu não quero fugir muito dos parâmetros de Kardec. Mas, veja, às vezes você convive com uma pessoa que tem determinados traços de esquizofrenia, por exemplo. Ela tem, porque a esquizofrenia é um leque, né? Ela tem várias gradações. Então, ela convive e não se dá conta que aquela pessoa é uma esquizofrênica. A não ser que seja muito acentuado. Então, a mãe, ela precisa ser muito observadora nessa primeira infância, por exemplo, que é quando tudo se revela, né? Ela precisa ser muito observadora, porque a criança, ela já vai dar sinais de excentricidades, de um egocentrismo exacerbado, que foge daquele egocentrismo que é típico, né, daquela idade que vai ali dos 2 aos 3 anos, dos 2 aos 4 anos, mas que tem que ser acompanhado, tem que ser orientado, né? Então, a mãe tem que observar. Chega a adolescência, o jovem não se lembra de quem ele era, mas vai surgir todas as suas habilidades e atitudes anteriores. Se ele não tiver tido uma boa base na primeira infância, então vai manifestar isso tudo, né? Então, aí começam a vir as manias, as compulsões, né? Tudo isso é essa linha tênue. Que você fala assim, poxa, eu convivi com o fulano a vida inteira e não sabia que ele era assim. Quantas pessoas não têm essa constatação? Vocês sabem quem é esse homem aqui? Alguém sabe? Bonito ele, né? Um homem bem apessoado. E você olhando para esse homem, você fala que esse homem é um louco? Esse homem é um gênio.
Um gênio. Olha só. Um gênio que corta a sua própria orelha para dar de presente para o seu amigo porque brigou com ele. Um dos maiores gênios da pintura. Né? Ele teve uma vida normal, sempre pontilhada por alguma coisa. Ele era filho de um pastor calvinista. Ele foi colocado no internato. Vai saber o que um menino pequeno passa num internato. Né? Na juventude dele, ele era tão rebelde, porque o internato, ele não ficou no internato por muito tempo, muitos anos. Os pais não suportavam conviver com ele. Aí, com muito custo, conseguiram convencer um tio dele, que morava fora, a levá-lo para ele trabalhar com o tio numa galeria. Era uma galeria de arte e de venda de livros. Ele foi trabalhar com o tio, ele viajou para vários lugares a trabalho da galeria e tudo mais. Teve que ser mandado embora, por quê? Porque ele se indispunha com os clientes. Ele chamava os clientes por tapa. Se o cliente falasse alguma coisa que contrariasse o que ele estava expondo, pronto, já era o suficiente para ele caçar uma grande encrenca. Né? Depois ele se reencontra com a família, mas ele continua com uma relação muito difícil com a família, e só o irmão caçula dele, que foi quem o ajudou até o fim da sua vida, é que tem uma relação de afeto com ele. Então, Van Gogh, ele era depressivo, ele sofria de crises nervosas, ele passava por longos períodos de isolamento, ele tinha crises psicóticas, né? E ele teve várias profissões, né? Ele foi professor primário na Inglaterra. Aí não gostou, porque as crianças eram muito barulhentas e rebeldes. Aí ele foi ser vendedor de livro. Não deu certo também. Aí ele foi tentar ser teólogo, igual o pai dele. Ele queria ser pastor, tinha que estudar teologia. Não foi aceito na escola, porque ele não tinha base. Isso porque ele era filho de um pastor. Então, ele foi estudar numa escola de evangélicos, né? E se tornou pregador missionário. Aí ele foi ser pregador missionário nas minas de carvão, lá na Bélgica. E ficou pregando lá por algum tempo. Só que a miséria dos trabalhadores, a condição subhumana em que os trabalhadores viviam, deu nele uma crise existencial tão grande que foi quando ele perdeu a fé em Deus, ele desistiu, né, de qualquer coisa que pudesse levá-lo a Deus. E ele era um gênio. Em 2 anos, né, ele fala assim para o irmão dele: eu não quero pintar quadros, eu quero pintar a vida. Ele estuda muito pintura, né? Ele era tão genial que ele criou o próprio estilo dele. Nenhum outro artista conseguiu ter o mesmo estilo que Van Gogh, nenhum outro. Ele era pós-impressionista, né? E em 2 anos ele pinta 200 quadros, 200 quadros, todos patrocinados pelo seu irmão, que comprava as telas, que compravam as tintas, né? E aí ele foi ficando tão depressivo e tão cheio de problemas que ele mesmo chega para o irmão dele, pede ao irmão dele para internar ele no sanatório, transforma o quarto dele no sanatório num ateliê, e dentro do sanatório ele produz mais 200 quadros. Entre eles, essa obra-prima aqui que se chama A Noite Estrelada. Né? Então, ele sempre, nunca parou de pintar, né? Depois ele sai do hospital, continua sendo acompanhado pelo médico, né? Mas o médico diz para o irmão dele: a situação do seu irmão é grave. Ele depois pinta mais 200 desenhos e 40 quadros, né?
Ele vai morar com Gauguin, que é outro pintor famoso. Ele era amigo de Paul Lautrec, dessa turma de pintores de Paris daquela época. E Gauguin não era menos louco que Van Gogh. Vocês imaginam dois doidos morando junto. Aí Van Gogh cismou que Gauguin estava andando com a amante dele. E os dois se pegam numa briga gravíssima, um bate muito no outro, e aí eles se separam, e aí Van Gogh, para dar uma prova de que estava arrependido, corta um pedaço da orelha e manda para o Gauguin, como prova de que ele estava arrependido, né? Ele não teve reconhecimento em vida, morreu no anonimato, né? E suicidou-se. Suicídio, né? Um gênio. E esse aqui todos vocês conhecem, que vocês adoram a música dele, né? Sonata ao Luar, não é isso? Um dos mais lendários compositores. Ele era bipolar. Ele era bipolar, um bipolar perigoso, porque ele ia de um extremo ao outro. Ele ia de um estado eufórico de criação, onde ele passava vários dias compondo, sem comer, sem tomar banho. Bom, tomar banho ninguém tomava naquela época, né? E depois ele ia para um outro extremo de total melancolia, de total alheamento, não falava com ninguém, não conversava com ninguém, né? E com tendências suicidas. Eu acho que no caso de Beethoven, foi muito mais agravado pela situação da surdez dele. Então, a surdez causou nele uma angústia tão grande, porque a profissão dele dependia do ouvido. Então, agravou essas tendências que ele já tinha, né? Aqui, Salvador Dalí. Bom, pela cara dele, não precisa da gente falar que esse homem tinha algum traço de loucura, né? Um homem excêntrico ao extremo, né? Que extrapolava toda a normalidade, né? Exagerado, tudo que pudesse dizer de um gênio excêntrico, louco. Ele não era deprimido, ele era superexcitado. Também é um traço da loucura, a superexcitação, né? Então, era isso. Agora, aqui está um que vocês não imaginavam que era louco. Isaac Newton. Ele tinha crises de ira e transtornos psicóticos gravíssimos. Ele avançava na esposa dele. Ele agredia a esposa dele, agredia empregados, agredia a si próprio, né? Ele era uma mente inteligentíssima, mas o que faz com que uma mente tão brilhante manifeste loucura? Ausência de conhecimento. Conhecimento aqui como sabedoria. Ele tem muita intelectualidade e ele tem pouca sabedoria. Aqui nós não estamos nem falando de moralidade, tá? Nós estamos falando de sabedoria. Então, ele tinha consciência dos seus arroubos e ele preferia morar sozinho, ficar sozinho, embora ele fosse casado. Ele não gostava de se relacionar com outros seres humanos. Ele brigava com a academia científica da época, né? Brigava muito. Ele achava que era muito mais prazeroso ele permanecer sozinho. Ele fazia experiências com ele do tipo enfiar palito de dente no olho dele, no escuro, né? Para testar as teorias dele sobre propagação da luz.
Agora, era um homem genial. E hoje vocês, ao ver as contribuições desses gênios, as músicas fantásticas, Tchaikovsky, por exemplo, né, O Lago dos Cisnes e tantas outras obras, Francesca, maravilhosa, né, uma obra estupenda, né? Ao ver essas genialidades, essas criações, vocês deixam a parte, se ele era louco ou se ele não era, não importa, importa o que ele fez. E não é bem assim que acontece. Né? A semana passada nós vimos as sacerdotisas, não foi isso? Que eram mulheres loucas. Agora chegou num louco bem contemporâneo, né? Olha a cara dele de tranquilo. Ele nasceu à meia-noite em ponto, no meio de uma tempestade que já era o início de um furacão. Então, a parteira não queria pegar ele da mãe dele, porque ela achava que ele representava mau agouro, né? Ele era bipolar, ou seja, tinha dupla personalidade. Ele não se relacionava com as pessoas, portanto, ele era autista. Ele não conseguia se relacionar com as pessoas. Ele tinha pavor de objetos com formas arredondadas, portanto, ele tinha toque. Para ele, cabelo era a coisa mais asquerosa que pudesse existir. Ele tinha medo de cabelo e de joias. Ele tinha pavor de cabelo e de joias. Né? Todos sabem da obsessão dele pelo número 3, né? Que ele dizia que a resposta de tudo no universo está no número 3 e nos seus múltiplos. Né? Ele dizia que a humanidade precisava estudar o 3, porque quando a humanidade conhecesse tudo que estava relacionado ao 3, né? Ela encontraria solução para todos os seus problemas. Ele só comia, mesmo em restaurantes, com os talheres que ele mesmo fazia questão de polir. E mesmo sendo ele que polia, na hora que ele ia comer, ele testava a limpeza pelo menos com uns 18 guardanapos. Outra, ele tinha mania de perseguição, portanto, ele era esquizofrênico. Ou seja, esse homem era louco total. E todo mundo sabe que ele é um gênio, que até Einstein, uma vez perguntaram para Einstein assim, Einstein, o que é ser um gênio? Aí Einstein respondeu assim para o repórter, não sei, pergunta para Tesla. Até Einstein respeitava Tesla como sendo um gênio, né? E aí a gente sabe que sumiram com seus projetos, porque os seus projetos eram projetos que beneficiavam a humanidade de uma forma, né, uma eletricidade de graça. Vocês só têm essa possibilidade de eu estar falando com vocês aqui agora, né? Aquilo que vocês chamam de wireless, por causa desse homem. As ondas se propagando, né? Ele era louco. E esse aqui, vocês conhecem? Um dos maiores matemáticos, né? Um dos maiores matemáticos, morreu há muito poucos anos, esquizofrênico, depressivo, tinha baixa estima, viveu parte da vida dele em hospitais psiquiátricos, até chegar um ponto que os médicos falaram assim, olha, não tem o que fazer com ele, deixa ele viver a loucura dele. Foi com base nele que vocês assistiram um filme que ficou famoso, Uma Mente Brilhante, baseado na história dele. Um gênio. Então, nós trouxemos esses gênios e trouxemos novamente aquela frase de Platão que se referia às profetisas, mas que cabe aos gênios. Os maiores dentre os bens chegam a nós por meio da loucura.
Gente, os maiores dentre os bens, quer dizer, as maiores obras. Uma quinta sinfonia em dó menor, um lago dos cisnes, uma noite estrelada, as contribuições matemáticas, as contribuições de Tesla, sabe? Os maiores dentre os bens chegam até nós por meio da loucura, que é concedida por um dom divino. Que é concedida por um dom divino. A loucura é concedida por um dom divino. O que é a loucura, se não a mediunidade? Uma mediunidade mal trabalhada e que não nessa existência, nas existências anteriores. Então, ela vem na existência atual da pessoa em forma de distúrbios, de perturbação. Um dom divino. A loucura chega a nós por meio de um dom divino, concedida por um dom divino. Aí ele fala, né, que as profetisas, enquanto possuídas pela loucura, proporcionaram à Grécia muitas e belas coisas, tanto a indivíduos quanto à comunidade. Se você substituir profetisas por esses gênios, e outra, eu estou falando de alguns gênios mais antigos, nós podemos citar reis, monarcas, Maria Louca, podemos citar inúmeros. Marco Aurélio, que foi um louco, eu já falei de Nero, né? Mas também mais recentemente, entre aí essas figuras célebres que vocês cultuam, né? Pela música, pelas artes, quantos dessas pessoas, né? Não apresentam traços de loucura e que vocês não querem ver porque vocês gostam da obra. O caso do nosso querido Michael Jackson. Era louco total. Tinha esquizofrenia, ele era bipolar, tinha mania de perseguição e toque e tantas outras coisas. Síndrome de Peter Pan, ele não queria crescer, né? Então, aquela busca incansável pela perfeição estética, que era muito vivo na mente dele, a sua encarnação anterior. Um ser de luz. Um ser de luz. Um ser altamente inteligente, um gênio, que nem viveu nesse planeta algumas encarnações, mas que nem era dessa galáxia, né? Então, para a gente retomar a loucura, vamos retomar por Platão. Loucos são aqueles que conseguiram, de alguma forma, se libertar do mundo das sombras. Então, nesse caso, todos vocês aqui já são loucos para o resto da coletividade, da comunidade. Por quê? Porque vocês, né? Vocês, de alguma forma, estão se libertando do mundo das sombras, vocês estão saindo da caverna. Vocês acreditaram que lá fora tem vida, que fora da caverna tem vida. Né? Então, um mundo onde todos nós vivemos, no qual a realidade é um mero reflexo do que acontece no mundo das ideias, olha só o que Platão está falando. O mundo aqui, onde todos nós vivemos, no qual a realidade de ter que trabalhar, de ter que se sustentar, de ter que estudar, de ter que né, sobreviver, é um mero reflexo do que acontece no mundo das ideias. O que Platão chama de mundo das ideias é o que vocês chamam de mundo espiritual. Para ascender ao mundo das ideias. Né? Então, dessa forma, os loucos só são assim classificados por nós,
pelos simples fatos de termos a visão demasiadamente estreita a ponto de não conseguirmos ver o que eles tentam nos mostrar. Quem aqui não teve na sua infância, principalmente aqueles que viveram nas cidades do interior, um louco de estimação? Quem não teve? Um louco de estimação. Aquele louco que era benquisto pela sociedade, que perambulava pelas ruas falando sozinho, e eloquente. Eloquente. O meu canal estava me falando de um personagem que ela sempre encontrava na porta dos bancos, fazendo discursos eloquentes. Como que se chamava? Rei do Brasil, a Neire está nos dizendo o nome ao qual ele era conhecido. Fazia discursos, ela disse que ele fazia discursos de horas sem repetir uma única palavra. E aí todo mundo dava a ele a pecha de louco e ninguém parou para ouvir uma de suas palestras e ver o que é que ele estava tentando mostrar. Então, eu estou trazendo essa visão filosófica e um pouco romanceada da loucura para vocês, porque para a gente entender a loucura do ponto de vista espiritual, né, da forma como ela se espalha, hoje, principalmente, a preocupação de Eusébio era tão importante, né, porque ele anteviu o que estava para acontecer, né? Então, eu trago essa visão filosófica, porque é através dessa visão que vocês vão conseguir entender. Então, a questão farmacológica, fisiológica, ela vai ficar em segundo plano. Não que não tenha que tomar os medicamentos, não é isso. Mas quando você entende que o tratamento para a loucura está muito mais dentro do ser do que num vidro de remédio, o vidro de remédio vai se tornar um paliativo. Vai se tornar secundário. Né? Então, quando a gente vai para a Idade Média, que nós falamos muito aqui da Idade Média, o que eles fazem? Eles substituem a genialidade da loucura pelo quê? Por uma figura hostil, que é o demônio. Eles criam um demônio. Eu já falei para vocês que o diabo, que o demônio, que o capeta, foi uma invenção dos teólogos, né? Lá no primeiro concílio de Nicéia. Né? Então, eles criam. E aí, tudo que acontece, né, de diferente é porque a pessoa estava o quê? Endemoniada. Vocês não ouviram essas expressões até pouco tempo? Não ouviram? Quando alguém tinha um surto psicótico, ou quando um médium que tinha uma mediunidade muito ostensiva, né, e que era vítima de obsessores audazes e cruéis que perseguiam ele porque eram inimigos, etc. e tal, e tinha casos de possessão e tudo mais, o que se dizia a respeito dessa pessoa? Que ela estava endemoniada. Essa expressão endemoniada vem daqui, da Idade Média. Então, do ponto de vista científico, né, vocês estão vendo aqui nessa figura a mulher com um livro na cabeça, né, o padre com a água benta, e aqui está o cirurgião, o médico, né? Ele faz uma incisão na cabeça, geralmente faziam trepanação, outras vezes faziam sangria, para amenizar esses surtos, né? E às vezes amenizavam mesmo, porque com esses instrumentos encostavam em determinada área do cérebro, quando recuperava, a pessoa estava cega, ou estava muda, ou estava paralisada, não tinha mais surto. Né? Então, curava por esses métodos, né? Mas, voltando ainda na Idade Média, tinha dois grandes filósofos muito respeitados pela Igreja, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, né?
que eram os maiores pensadores religiosos da Idade Média, e eles pregavam a vida perfeita. E o que era a vida perfeita? Era aquela vida que estava de acordo com os ensinamentos da Bíblia. Gente, era muito difícil ter uma vida perfeita, né? Se você começar lá em Moisés, no Êxodo, você não podia comer carne de animais com unha bifurcada. A mulher menstruada era imunda, não podia ser tocada, né? Você pega o livro de leis, ele é imenso e você tinha que seguir tudo ali. Aí você vem no Novo Testamento e aí vem os ensinamentos de Jesus, né? Aí a pessoa não pode julgar, não pode criticar, não pode fazer fofoca, não pode falar mal do outro, não pode ir na casa do vizinho, né? Tomar um cafezinho, conversa à toa, não pode deixar de pagar os impostos e pagar com alegria, não pode falar mal de ninguém. Aí você fala assim, eu não consigo fazer tudo isso. Ah, não consegue? Então você é louco. Então, qualquer coisa que se fizesse fora do que era pregado pela Bíblia, segundo Santo Agostinho e segundo São Tomás de Aquino, era pecado. E o pecado para a igreja da Idade Média era loucura, porque o pecado era a ação do diabo sobre a pessoa. Então, olha que coisa, Santo Agostinho é um dos espíritos, né, da codificação. É um espírito de luz. Vocês estão entendendo a diferença de espírito de luz agora? Vocês estão começando a entender que todos nós somos espíritos de luz? Aí tem um ascan que fala bravo, que fala alto. Aquilo não é espírito de luz. Né? Depende, eu me considero um espírito de luz, porque eu sou criação de Deus. Eu não faço nada que transgride a lei divina. Falar a verdade não é transgredir a lei divina, é? Então, eu não estou em pecado. Né? Não estou em pecado. Então, olha só, olha o que Santo Agostinho, o codificador da doutrina espírita, ele separava, né? Ele dizia que o que separava o homem, que é racional. Vocês lembram lá de Descartes, né? Lá na Revolução Francesa, depois, que ele falava assim, penso, logo existo, sinto, logo existo, né? Então, Santo Agostinho dizia assim, Santo Agostinho vem antes dele, fala assim, ó, o que separa o homem, que é um ser racional, de um animal bestial, uma fera, um cachorro louco, um tigre, né? O que separa esses dois seres é o dom da razão. Se o homem pecava, ele estava fora da razão. Se ele estivesse fora da razão, ele estava louco. Se ele estava louco, ele se reduzia a um animal. Aí é que é o problema, né? Quando ele é considerado como louco pelos tribunais inquisitórios, porque não eram os médicos que decretavam que a pessoa estava louca, tá? Não eram os médicos. O bobo da corte, ele não era considerado louco, porque ele era um serviçal do rei, o rei precisava dele para alegrar a corte, né? Então, os tribunais inquisitórios, eles julgavam o pecador, que eles achavam que era pecador, como sendo louco, portanto, ele estava reduzido à condição de um animal. E para isso, gente, era o triste, é que aí essa pessoa, ela ia ser tratada como animal. Ela ia ser acorrentada, ela ia ser maltratada, porque naquela época não tinha esse amor que vocês têm pelos animais domésticos. Não tinha esse respeito que vocês têm pelos animais que são irmãos de vocês. Não tinha leis que protegiam os animais. Então, os animais eram maltratados. E bastava qualquer comportamento estranho.
qualquer transtorno de personalidade, né? Qualquer coisa, se você elevasse a voz na rua, desse uma gargalhada, pronto, você já estava possuído pelo demônio. Foi muito triste a Idade Média, não foi? E vocês sobreviveram, olha aí, vocês estão aqui, ó. Está todo mundo aqui, ninguém morre, tá vendo? Foi muito difícil, por isso que é chamado de Idade das Trevas. Foi um desserviço ao progresso espiritual. Não é isso que Eusébio falou? Um desserviço ao progresso espiritual. Né? Então, até então, nós já falamos, vamos repetir mais um pouquinho para ficar bem, né? A mente era um conceito filosófico, não tinha tratamento. Então, a loucura, ela não era um problema psiquiátrico, até porque essa palavra nem existia ainda. Nem existia essa ciência. Né? A moral, a mente era um conceito filosófico, moral. E a moral aqui provinha de quê? De Deus. Não, de Deus não, da igreja. Né? A moral provinha da igreja. Do que a igreja julgasse como certo ou como errado. Então, naquela Idade Média, a depressão, ela era um problema gravíssimo, porque ela era a ação do diabo. Ela estava na lista dos pecados capitais, dos piores pecados, dos crimes mais hediondos. Se você pegar as leis de vocês, aqui no Brasil, por exemplo, quais são considerados os crimes hediondos? É a mesma coisa como se fossem os pecados capitais. E a depressão estava entre os pecados capitais. Por quê? Ela era interpretada como sendo preguiça, como indolência. Portanto, se você tinha depressão, você estava endemoniado. Gente, vocês já pensaram? Hoje em dia, esse povo todo com depressão, porque é a maior doença desses tempos, é a depressão. E é por isso que a gente está estudando essa obra. Vocês já imaginaram se fosse na Idade Média? Quer dizer, eu acredito que tinha muito deprimido, mas que fingia que não era deprimido, né? Primeiro, porque o depressivo ou o deprimido, ele era excluído da salvação divina. Se ele estava excluído da salvação divina, ele era considerado persona non grata. Ele era uma pessoa indesejável. E aí, os familiares não queriam ele no seu convívio. Eles eram tratados como infiéis. Então, eles eram vítimas de muito preconceito, mas de muito preconceito mesmo. Né? O meu canal colocou aqui uma citação de uma obra de Solomon, que eu não conheço essa obra, mas ela pesquisou e colocou que ele diz que na Inquisição do século XIII, porque na Inquisição do século XV, XVI, já estava indo para a fogueira mesmo. Mas que já no século XIII, os deprimidos eles eram multados e aprisionados por seus pecados. A família ainda tinha que pagar ônus à igreja. De tão sério que era esse pecado. Agora, eu já citei uma vez para vocês esse filósofo, né, esse estudioso, que é Michel Foucault, né? E ele, então, vai fazer um estudo, né, muito bom sobre a loucura. Ele vai fazer uma análise muito interessante da loucura. Ele começa estudando a Idade Barroca, já ali no final daquela Idade Média, né? E ele chega à seguinte conclusão: a loucura na Idade Barroca foi uma experiência trágica, né? Porque ela era percebida como manifestação diabólica, né? Ou manifestação das forças cósmicas que eram desconhecidas dos homens de então.
tudo que era desconhecido não era aceito como normal. Por isso que Galileu foi condenado, como que chama esses outros astrônomos, né? Que todos foram queimados vivos. Por quê? Porque eles estavam falando de coisas que não eram conhecidas e que, portanto, não eram aceitas. Então, a loucura, ela era percebida como uma manifestação das forças cósmicas, obscuras, que ameaçavam a ordem natural das coisas, a ordem universal. Então, veja bem, um Tales de Mileto, é Tales de Mileto que ela apontou o exemplo? Ela apontou um outro exemplo aqui, que foi queimado vivo, Giordano Bruno, que foi queimado vivo, né? Porque ele traz novidades acerca do universo. Ele tira a Terra do centro do universo, né? Então, o que ele está fazendo? Ele está mexendo com a ordem natural das coisas. Ele está ameaçando a ordem natural que era pregada pela igreja. O que a igreja pregava como sendo ordem natural? Que a Terra era o centro do universo, que os planetas e que o Sol giravam em torno da Terra, que só aqui na Terra existia vida. Então, vem um louco como Giordano Bruno, fala o contrário, ele era endemoniado. Isso era coisa do demônio. O demônio estava dentro dele. Né? Então, tem que eliminar. Né? Agora, o que aconteciam com os loucos comuns? E aí, qualquer um podia ser considerado louco. Se você não queria mais a sua esposa porque conheceu uma outra jovem com quem você quer contrair núpcias, você ia nos tribunais, declarava a sua esposa como feiticeira, como, né, bruxa, como endemoniada, e ela, então, sofria as sanções. Quais eram as sanções? Ela podia ser encarcerada como um animal, amarrada, presa com correntes, né, como um animal, ou condenada a vagar fora das cidades, ou ela poderia ser colocada dentro de um navio e ser abandonada em algum lugar desconhecido à mercê da própria sorte. Esses eram as penas para os loucos, quando não era a fogueira. Aqui nós temos uma ilustração de como que era isso. Enchia-se um navio de loucos, punha esse navio em alto mar, que era seguido por outro barco, era um barco, não era um navio. Aí esse barco era seguido por outro, chegava até um ponto do mar que não tinha mais perigo desse barco voltar, os marinheiros passavam para o segundo barco e deixavam eles à deriva. Quando o barco era maior e eles não podiam desfazer do barco, então eles levavam até algum lugar distante, abandonavam, punham os loucos tudo para fora nessa ilha ou nesse lugar e iam embora com o barco. E os loucos que ficassem ali, que se virassem. Se os loucos tivessem alguma crise dentro do barco, eles eram jogados no mar, sumiam, e isso também era normal. Né? Então, dessa forma como se tratava a loucura. Né? Teve um escritor holandês, isso aqui é pesquisa do meu canal também, né? Que mostrou, no século XVI, que a loucura não era intervenção do diabo, que não era ação do demônio. Né? Ele escreveu um livro que se chamava Da Ilusão do Demônio. Né? Ele foi um dos primeiros a protestar contra a perseguição das bruxas. Né? Então, entenderam que ele não prestava mais ao trabalho, encarceraram o escritor. Ele era louco, porque ele estava falando a verdade, né? E aí vem novamente Foucault, né? Foucault aqui falando, século 17, 18, a perda da razão.
Nós já estudamos o Renascimento, nós vimos, né, que o Renascimento, para eles, tudo era razão, 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 né? Então, vem as trevas anticientíficas. É o que eu falei, substituiu a loucura da igreja pela loucura da ciência, né? Mas aí vem o iluminismo, os loucos continuaram a se dar mal, né? Tanto no Renascimento quanto no Iluminismo, ali no início do Iluminismo, só que agora de uma forma mais racional. Por quê? Porque os racionais, os cientistas lá do Renascimento e do Iluminismo, eles não podiam admitir que a loucura era uma intervenção do diabo. Então, eles tinham que entender de onde que vinha a loucura. Então, eles chegaram à conclusão que a loucura ela não era mais fruto dessas forças cósmicas, né, ou desconhecidas, mas que ela era simplesmente falta de razão, ausência de razão. Mas eles não entendiam o que acontecia, né, dentro da mente para chegar naquele estado de coisas. Então, nessa época, no século 17 e 18, surge a noção de alienação das faculdades racionais, das faculdades mentais, da memória, da razão, da imaginação. E aí, esses positivistas passaram a entender que, em vez de ser ação da bilis, como lá no tempo de Hipócrates, ou dos demônios, como na Idade Média, eram causas internas que causavam esses distúrbios, né? Como a lepra tinha sido controlada, e haviam muitos leprosários, e ela estava controlada, e aqueles leprosários estavam praticamente vazios, e estava tendo muitos loucos, né? Então, o que aconteceu? Eles transformaram aqueles leprosários espalhados pela Europa em hospitais, e deram nome a esses hospitais de hospitais gerais, né? Então, para esses hospitais gerais, se levavam todos aqueles que não conseguiam seguir as normas estabelecidas pela razão. Então, veja bem, substitui as normas ditadas por Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, e vem aqui uma outra norma, que é a norma estabelecida pela razão. Então, é assim, é uma loucura substituindo outra loucura, né? Aí vem a Idade Clássica. Aí Foucault fala que na Idade Clássica já se tem uma experiência moral, né? Então, a gente viu que, a partir do século XVII, né, a loucura passa a ser percebida como desrazão ou como ausência de razão, né? E ela, então, passa a ser reduzida ao silêncio, excluída em nome da razão. Por quê? Como os cientistas ainda não tinham explicações para a razão, e tudo para eles tinha que ter explicação, lembra do positivismo, do cartesianismo? Tudo tinha que ter uma razão, tinha que passar pela metodologia científica, etc. e tal. Eles não tinham explicação. A psiquiatria aqui não tinha surgido. Então, o que eles fizeram? Abafa. Abafa o caso. Põe esses loucos lá no hospital geral, deixa eles lá e não divulga isso, não. Né? Então, os loucos eram amontoados nos hospitais gerais, mas não eram só os loucos. A Revolução Francesa, ela entrou com uma nova política, né? A República, que queria implantar uma nova ordem social, queria acabar com a mendicância, queria acabar com a pobreza, mas não se consegue acabar com isso em alguns anos, são gerações. Então, ela tinha que mostrar que ela estava apresentando resultado. Então, todos aqueles mendigos que estavam na rua, que lá no início da Idade Média, eu mostrei para vocês, lá no começo da burguesia, eles eram castigados, eram presos, encarcerados, apanhavam, porque a mendicância era crime. Agora, a mendicância aqui era loucura. Né? Então, os mendigos, os pobres, os desempregados, os libertinos, as prostitutas, os homossexuais, esse pessoal, sabe aquilo que o Hitler fez
na década de 40, a razão, os pensadores, esses homens de luz, esses espíritos de luz, todos esses filósofos que a Neira estudou, aí, tudo espírito de luz, eles abafam o caos. Joga esse povo lá no Hospital Geral, que é para a gente mostrar uma Paris iluminada, limpa, sem mendigo nas ruas, sem desempregado. Então, o que aconteceu com os hospitais gerais? Virou um amontoado de loucos. Loucos? Bom, eles perdiam a razão quando eles entravam lá para dentro, né? Perdiam completamente a razão. Porque quem era normal e era hospitalizado no Hospital de Barbacena, por exemplo, saía de lá completamente louco, né? Vamos continuar andando. Século XVIII e XIX, Revolução Francesa. Aqui eu estou fazendo essas citações desse grande pensador que era Foucault. Então, ele fala que só na Revolução Francesa vem um espírito de luz maravilhoso que se chama Pinel. Esse nome para vocês é comum, né? Você está Pinel. Mas você fala isso pejorativamente como se você estivesse louco, e é o contrário. Porque deveria se referir ao outro, você está Pinel como se você estivesse são, né? Vem Pinel e ele, então, liberta os doentes mentais dos hospitais gerais de Paris. Né? Mas lembra o que eu falei na lâmina anterior. O que o pessoal da Revolução Francesa estava fazendo? Enchendo os hospitais gerais. Né? E ele não consegue libertar todo mundo. Ele liberta as mulheres, ele consegue libertar uns 80 enfermos. Então, essa ação do Dr. Pinel, né, ela se torna uma revolução na medicina psiquiátrica, porque aí já haviam médicos, né, interessados em estudar a mente. E eu já contei para vocês que eles pegavam prisioneiros, né, para abrir a têmpora, para poder estudar a mente. Né? Mas não tinha ainda tratamento adequado. Mesmo com toda a boa vontade do Dr. Pinel, mesmo ele libertando alguns loucos, não tinha tratamento adequado para eles. E os tratamentos eram cruéis, eram verdadeiros suplícios. Ora, gente, até pouco tempo vocês ouviam falar dos choques elétricos para tratamento de doença mental. Isso aqui é um quadro, né? É um quadro que mostra, é o único quadro que tem mostrando o Dr. Pinel, né, libertando algumas mulheres de um hospital geral de mulheres, que elas eram muito maltratadas. Aqui você vê que tem uma mulher libertada, muito provavelmente era uma mulher sã, que foi colocada ali como louca, talvez uma mendiga, talvez uma desempregada, né? E ela beijando as mãos do Dr. Pinel. Né? Então, ele ia nos hospitais gerais, ele via aqueles que estavam em melhores condições e ele libertou essas pessoas. Né? Agora, esses hospitais gerais, manicômios ou hospícios, né? Eles eram verdadeiros cárceres. Então, se você olhar para a Idade Média, entre a Idade Média e a Revolução Francesa, você tem ali o Renascimento e o Iluminismo, fazendo toda uma modificação de gerações, porque não aconteceu em 1, 2 anos, né? Então, entre a Idade Média e a Revolução Francesa, você tem ali Renascimento e Iluminismo, né? Só que o que acontece? Não havia tratamento humano para aqueles enfermos. A medicina estava engatinhando em relação ao estudo da mente. Né? A filosofia, ela se tornou escrava da razão.
escrava da razão. Se você olhar os filósofos dessa época, eles não são um Platão que é empírico, dialético. Eles são todos racionais, né? Então, a lógica era simples. Quem pensa chega à razão. E a razão leva à virtude. Já o louco, desprovido de razão, cai no vício. É encarcerado. Aí você pensa, na Idade Média, você tinha aquele subsolo dos tribunais inquisitórios, as masmorras, onde os prisioneiros eram martirizados cruelmente, né? Passavam por todos os tipos de martírios. Eu vou falando de martírio desde os primeiros cristãos, né? Porque tem essa lógica, né? Na roda da fortuna, né? Martirizado, martirizando. E aí, há uma substituição. Substitui-se esses cárceres, né, pelos hospitais gerais. Então, as pessoas não queriam ter dentro da sua casa essa pessoa que estava desprovida de razão, porque fugia do controle. Então, para evitar um escândalo, eles tinham que tirar o louco da casa. Então, as famílias, as próprios familiares, pediam a internação dos seus parentes. Então, aqui já não tinha os tribunais inquisitórios, mas tinham os médicos que estavam loucos para fazer experiências, para estudar os casos. Né? Então, os enfermos, eles eram abandonados nesses depositários de almas humanas. Tá bom, se eles estavam ali, é porque eles tinham passado, etc. Mas isso não foge do nosso sentimento de caridade e de fraternidade com essas almas. Né? Então, o louco era visto, tratado como um animal. Vocês observaram a cena anterior do Dr. Pinel, né? Essas mulheres, elas eram... Isso aqui é um hospital geral. Agora, vocês estão vendo enfermeiros aqui? Vocês estão vendo médicos aqui? Asseio, limpeza, higiene? Não, né? Olha aqui, ó. Essa enferma, ela está com corrente nos pés e está com corrente nas mãos. Olha essa aqui, ó. Amarrada nisso aqui, ó. Todas elas estão amarradas. Todas elas. Elas não tinham nem como suicidar. Uma vez a cada 2 dias vinha ração para elas, que elas comiam como animal. Elas tinham que se curvar, porque não era soltas as correntes. E não punha nas mãozinhas delas. A ração vinha misturada com água. Era aquilo que vocês dão aos seus porcos. A água que elas tomavam era aquela água que vinha misturada com aquela ração. Ninguém punha água na boca delas. Né? Então, era essa situação já no final do século XVIII. Então, olha aqui, as loucas, isso aqui era uma citação de Foucault. As loucas acometidas por acesso de raiva são acorrentadas como cães à porta de suas celas, separadas das guardiãs e dos visitantes por um corredor defendido por uma grade de ferro. Através da grade é que eles entregavam a comida. Por meio de ancinhos, que é aquele rastelo, né? Retira-se parte das imundícies que a cercam. Ali os ratos mordiam seus pés, né? Formigas subiam pelo seu corpo. Era isso. E na Idade Moderna, Foucault denomina como sendo a idade de uma experiência científica. Tudo isso aqui está no livro dele, viu? Ele tem um livro que fala sobre a loucura. Então, no século XIX, né, a partir do século XIX, que é chamado de Idade Moderna, a loucura, então, já deu o meu tempo, Ney?
A partir dessa época, então, a loucura se tornou objeto de discurso médico, porque aí sim, um grupo de médicos se dispôs a estudar somente a psique, né? Então, começa, então, a ter esse interesse por entender aquela doença, eles tratam, então, aquilo como uma doença, né? E a forma do hospício, né, visa restituir aos loucos a sua dignidade. Agora, isso levou tempo, né? O louco não é mais visto como um animal que precisa ser preso e punido, mas um ser humano doente que precisa ser libertado pela terapia. Agora, você tira a loucura do âmbito do indesejável e aliena a loucura à psiquiatria. Coitado do louco, né? Foucault, ele quer desmistificar a ideia de um progresso humanista na compreensão e no tratamento da loucura. Então, os médicos falam, não, olha só, o louco não pode ser tratado como animal, ele não precisa ser preso e punido, ele tem que ser libertado e tudo. Mas Foucault desmente isso, porque ele fala, não está tendo esse progresso humanista no tratamento da loucura, não. Aí Foucault fala assim, a concepção moderna não faz mais do que dar um novo passo na exclusão. O louco continua sendo um excluído, tornando-se um objeto das ciências e da técnica médica. Ele deixou de ser um objeto de sacerdócio, ele deixou de ser um deus, ele deixou de ser um endemoniado, ele deixou de ser um animal, ele deixou de ser um sem razão e se tornou um amontoado, e agora, segundo Foucault, e segundo vocês mesmo, que já faz parte do tempo de vocês, né? Ele passa a ser objeto das ciências e de técnicas médicas. Então, ele não é libertado, ele é alienado. Alienado. Então, não há mais diálogo nenhum com a loucura. Essa é a conclusão de Foucault. Não há mais nenhum diálogo possível com a loucura. Ela está encerrada em seu monólogo pela racionalidade médica. Então, a partir daí, do século XIX, o que os médicos disserem a respeito da loucura é o que vale. Então, agora vem o espiritismo para trazer uma nova visão da loucura. Porque até então, né, a loucura ela passa a ser regida, ela passa a ser alienada pela ciência médica, pela racionalidade médica, né? E o pior nisso tudo, segundo Foucault, que por trás da aparente neutralidade e benevolência desse discurso científico, né, dissimulam-se relações de poder. Por quê? Porque os médicos dão aos manicômios poder para eles exercerem controle sobre os loucos, em nome da normalidade. E aí vocês sabem o que acontece dentro desses... Acontecia, não acontece mais. Dentro desses infernos, né, verdadeiros infernos. Ainda até no século XX. No final do século XX. Torturas. Alguém aqui já ouviu falar de camisa de força? Choque elétrico? Choque térmico? Te coloca no gelo, te coloca no calor, né? Técnicas médicas, né? Então, é isso. A loucura deixou de ser posse do demônio, passou a ser doença mental, posse da ciência, né? Então, contra a concepção tradicional da razão, que é a fonte universal da verdade agora, não é mais a igreja, né? Substitui
uma coisa pela outra. Então, contra a concepção tradicional da razão, que é a fonte universal da verdade e do bem, Foucault mostra que a razão é, antes de tudo, uma máquina de exclusão. Por isso que eu gosto desse espírito de luz. Por isso que eu gosto desse espírito de luz. A razão é uma máquina de excluir. Os seus valores e seus saberes são ferramentas de discriminação social que permite às instituições controlarem e dominarem os indivíduos. Ele nem está falando de louco. Então, gente, qual é a sanidade? O meio termo, o equilíbrio. Nem muito ao mar, nem muita terra. O meio termo. Se observem, hein? Você já sabe que não pode ter depressão, que não pode ter crise psicótica, que não pode dar birra, que não pode sapatear, agir como criança mimada. Eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero, eu dou birra. Porque os outros vão agir como louco com você. Muitos que estão à sua volta estão se comportando como loucos. Cabe a você manter o quê? O equilíbrio. Entra aqui, passa por um canal direto. Sai aqui. Você filtra. Você retém o que você precisa, o que é útil para você. Você retém o que é útil, o que te faz crescer, o que te faz subir, né? Então, muitos vão ser instrumentos para você, muitos loucos. Às vezes, pessoas que são sãs e que têm um surto e que são usadas como instrumentos para poder te desequilibrar. Agora vocês entendem o peso da palavra desequilibrar? Para tirar o seu equilíbrio. Tirar o seu sono, tirar a sua paz. Então, às vezes, você está tranquilo, aí o seu aparelhinho lá apita e vem uma informação para você de que alguém fez isso, fez aquilo, de que alguém criou uma situação assim assado. Você liga o seu aparelho de televisão e você vê uma notícia que te desequilibra. Esse desequilíbrio, meus irmãos, é a tênue linha da loucura. Quando vocês estudaram lá a mente com Joana de Ângeles, vocês estudaram o consciente e o inconsciente, lembram disso? Que ela explicou de um ponto a outro, né? Ela falou da janela de Johari. Vocês lembram disso? A janela de Johari. O eu cego, o eu desconhecido, o eu oculto, né? Essa linha tênue, você fala assim, você recebe um tapa na cara e você fala assim, eu fiquei cega e dei um tiro na pessoa. Mas você é uma pessoa normal. Sua vida inteira você agiu com normalidade. A sua vida inteira naquele momento, você se desequilibrou. Por quê? Porque você não estava numa boa frequência. Então, você é responsável por manter a sua frequência no nível elevado. Por isso que eu falo para vocês, tá vindo pensamento ruim? Vai descascar a laranja, vai trocar o pneu do carro, vai limpar o armário que está desorganizado, vai ouvir uma música, coloque alguma coisa na sua mente para substituir o pensamento, que a linha é tênue. E a razão? Olha só, a razão é uma máquina de excluir. Os seus valores e os seus saberes são ferramentas de discriminação social, que permite às instituições controlarem e dominarem os indivíduos. O que as instituições fazem o tempo todo com vocês por esse processo de mídia?
tão encantador no qual vocês vivem inseridos. Os noticiários, as informações, por quê? 5% de conhecimento e 95% de informação inútil. E você fica tão deprimido porque você não consegue acompanhar tudo o que está acontecendo, todas as informações, porque eu preciso saber disso, porque eu preciso saber daquilo, porque eu preciso estar a par, porque eu preciso... E você não vive o seu eu, a sua essência, o seu momento de descanso consciente, como tem lá nas terças-feiras, na meditação. Quando você para, fecha os olhos, olha para dentro. Você deveria fazer isso todos os dias, pelo menos 5 minutos. Se dá o prazer de não deixar que nada ruim entre para dentro de você. Você não precisa ser um alienado do que está acontecendo no mundo externo, não é isso. É filtrar. É filtrar. Então, as pessoas são partidaristas. Elas estão... Dualismo, né? O mundo dual, né? Elas estão sempre escolhendo. Eu sou do lado A. Ah, não, então eu sou do lado B. Porque eu tenho que competir com você. Não, então eu vou passar para o lado B. Ah, mas eu não estou gostando do lado B. Eu vou passar para o lado C. Está criando-se o lado C. E as instituições, a minoria, a grande massa, né, é dominada por uma pequena minoria. E a minoria se vale desse circo, porque o povo precisa de pão e de circo. Então, se vale desse circo para quê? Para dominar os indivíduos. E aí, quando eu falo que o homem precisa pensar, raciocinar, refletir, é porque eu quero que vocês estejam atentos exatamente ao que está acontecendo e não fiquem loucos. Né? Não fiquem loucos, porque vocês vão ver muitos amigos de vocês, que eram aparentemente normais, tendo crises psicóticas, né? Tentando suicídio, pessoas que vocês falavam assim, mas fulano, ele era tão certinho, né? Mas não desenvolveu uma frequência elevada. Agora, essa frequência não precisa ser aqui nesse grupo. Pode ser num grupo de yoga, pode ser num grupo de terapia, pode ser numa igreja protestante, pode ser numa igreja carismática, não importa. Mas o homem tem que procurar manter uma frequência elevada e tem que refletir, pensar, comparar, analisar, deduzir e não entrar em contendas. Porque quando você entra numa contenda, como eu já falei aqui várias vezes, você está fazendo o quê? Incitando a sua loucura e a loucura do outro. Porque como vocês são duais, vocês são altamente competitivos, vocês vão entrar num embate de palavras. Porque hoje já não entra mais no embate de corpo a corpo. Então, hoje, né, é a batalha das palavras. Então, é preciso observar isso.